Hoje eu vou ajudar você a conseguir realizar as suas primeiras repetições do exercício da barra fixa. Esse que é um excelente exercício para o trabalho das suas costas, porém sim, ele também é difícil em contraparte. E é por conta disso que ao longo desse vídeo eu vou mostrar para vocês um processo gradual até que você finalmente consiga realizar suas primeiras repetições desse exercício. Salve, salve meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, como eu disse aí no começo, nesse vídeo eu vou ajudar você a finalmente conseguir realizar suas primeiras repetições no exercício da barra fixa. Esse que é um exercício bastante desafiador para a maioria das pessoas, não é todo mundo que consegue realizá-lo, até porque ele é um exercício que vai exigir que você tenha uma força para aguentar o seu próprio peso. Então a barra fixa ela é um exercício aí onde você faz o movimento de subir seu próprio corpo e conseguir passar da linha da barra ou a linha ali marcada para você conseguir realizar uma execução com uma boa amplitude. Bom, e aí por que eu estou trazendo especificamente a barra fixa aqui nesse vídeo? Primeiramente, além dele ser um bom exercício para o trabalho das suas costas, ele também é um exercício muito utilizado em testes de aptidão física, que é mais conhecido como TAF. Então, se você vai fazer alguma prova que envolve ali você ter condicionamento físico em alguma profissão, como por exemplo policial, bombeiro, guarda civil, entre outros, é muito comum, principalmente para o público masculino, você ter a barra fixa como um dos exercícios que é obrigatório você realizar uma certa quantidade ali de repetição para realmente ser aprovado na parte física. E muitas vezes, galera, você pode treinar anos ali de musculação fazendo um treino de força que mesmo assim você talvez não consiga fazer uma boa execução da barra fixa, porque ela envolve um processo onde você tem que perceber quais são a sua verdadeira força, trabalhar ali um pouco mais específico com repetições baixas e tudo mais. Ou seja, existe toda uma lógica, um processo por trás para você realmente conseguir realizar esse exercício. Então, ao longo desse vídeo eu vou mostrar algumas adaptações que vai servir aí para você treinar o exercício e depois, propriamente dito, fazer aí as barras fixas. Beleza? Então, galera, mas antes da gente ir próximo desse vídeo, eu vou pedir aí para vocês que deixem o like, se inscrevam aí no canal também, ativem o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo aí com algum amigo que vai fazer um teste de TAF ou gosta da barra fixa e não consegue realizar. Certamente esse vídeo vai ajudar e vai servir aí para que ele evolua e finalmente consiga fazer essas repetições. Beleza? Então, galera, vamos lá. Antes da gente ir para os exercícios adaptados ali que eu pensei que vai funcionar aí para você melhorar, eu vou explicar para vocês como que é a barra fixa em si, quais são as variações que existem delas, e quais músculos também estão sendo trabalhados nesse exercício, para a gente entender o porquê de cada adaptação que eu vou trazer para vocês. Então é o seguinte, galera, aqui na academia eu tenho esse apoio aqui do crossover, e aí a gente tem essa pegada, que é a pegada aberta, que vocês vão perceber que tem um trabalho diferente, e depois a gente tem essa segunda pegada, que é a pegada mais fechada. E sim, vai existir diferença nos músculos trabalhados ali, mais ou menos, dependendo da pegada que a gente realiza. Normalmente, para as pessoas, a pegada aqui mais fechada, ou uma pegada também supinada, que é dessa forma aqui fechadinha, vai ser mais fácil você realizar ele. E é um exercício de barra fixa, tá certo? A diferença dela para essa pegada mais aberta aqui que você faz, é que você vai ter uma ação maior do bíceps trabalhando juntamente ali com a adução da escápula, com o movimento de você subir. Então pode ser mais fácil você conseguir fazer essa execução da barra fixa com essa pegada mais fechada, tanto a supinada quanto uma pegada neutra aqui, mas um movimento mais fechado. Então, quando a gente segura aqui, vocês vão perceber, eu consigo fazer o movimento mais fácil, porque eu estou fazendo uso do meu bíceps aqui juntamente com o movimento das costas de me puxar. Já nessa pegada aqui, que é a mais aberta e a convencional da barra fixa, já fica um pouco mais difícil, por assim dizer, porque eu tenho uma ação menor do meu bíceps aqui para realizar. Então eu vou depender muito mais da adução da escápula, de fazer um movimento e do posterior de ombro, do que do bíceps em si. Então vocês vão perceber essa diferença dos músculos ali que estão sendo trabalhados, dependendo da pegada da barra fixa. E a barra fixa em si, galera, ela vai trabalhar as costas de uma maneira geral, principalmente ali na região superior, como o trapézio, quando a gente faz a adução da escápula para puxar, e também do latíssimo. Por conta dessa pegada ela ser vertical, você traz o torque do movimento, a ênfase do movimento, o vetor de força, sobre aqui a musculatura do latíssimo. Então é muito perceptível o trabalho ali das costas quando você faz a barra fixa para essa região. E não só isso, também é muito comum aí as pessoas travarem na metade do movimento da barra fixa quando vai tentar, quando a pessoa não é habituada. Ou seja, ela acaba fazendo muitas vezes o movimento dessa forma. Ela consegue fazer uma flexão do cotovelo, mas aí ela trava de conseguir fazer a puxada aqui para o alto.
Isso é muito comum porque essa fase final da barra fixa ela é uma parte mais desafiadora porque ela vai exigir um trabalho de alguns músculos que num treinamento convencional eles podem não ser muito estimulados como na barra fixa em si. Bom, e aí explicado tudo isso em relação à barra fixa, vamos agora para as adaptações que você consegue colocar aí na sua academia, dependendo dos aparelhos que você tem ou não. Então vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Vou falar sobre outras que às vezes a gente não tem aqui, mas se tiver na sua academia, você pode utilizar também. Seguinte, galera, antes de eu mostrar para vocês a primeira adaptação, eu vou falar sobre um aparelho que não tem aqui na minha academia. Porém, se tiver aí na sua academia, eu recomendo bastante que você utilize ela por enquanto você está se adaptando até realmente conseguir fazer a barra fixa em si, que é o aparelho do Graviton. Esse, galera, que é um aparelho que a galera até acaba brincando bastante na internet aí, falando que é a primeira máquina que eu zerei, né? Que você coloca a carga máxima lá e consegue fazer o exercício. E o Graviton, ele funciona como se fosse uma forma de aliviar o seu peso para conseguir fazer o exercício da barra fixa. Então, quando você coloca a carga lá no Graviton, você vai fazer um contrapeso similar ao elevador, por exemplo, que funciona. E aí, dessa forma, você alivia esse seu peso para conseguir fazer a execução. Então, o aparelho, quanto mais carga você coloca nele, mais ele vai te ajudar a subir e fazer a execução lá da barra fixa dentro dele. Então, um exemplo assim prático para vocês. Imagina que é uma pessoa de 80 quilos, você coloca 20 quilos. Então, de certa forma, você vai ter que lidar agora com 60 quilos reais de fazer a execução do movimento. Se você coloca mais carga, esse peso seu para fazer o movimento fica mais leve. E aí, se você coloca menos carga, fica mais difícil. Beleza? Então, assim, é um exercício muito bom, comum em algumas academias aí já de bairro, rede, tem bastante deles. E as pessoas acabam não realizando muito, né? Mas dá para fazer lá a execução enquanto você não consegue lidar com o seu próprio peso para fazer a barra fixa em si. Beleza? Então esse é o aparelho que eu queria falar para vocês antes da gente começar, mas aí em todo caso, se na sua academia não tiver, eu vou mostrar para vocês aqui uma adaptação que a gente pode utilizar aqui um apoio do agachamento, uma barra livre, por exemplo, que eu vou mostrar, ou até no Smith também vai servir aí na barra guiada para você realizar. O que acontece, galera? Vamos pela lógica aqui para vocês entenderem. A barra fixa é um exercício onde você está totalmente na vertical, e aí você tem o ponto ali da barra fixa, você tem que passar daquele ponto. Ou seja, o vetor ali de força, o vetor da gravidade, tudo isso está indo diretamente para o chão e você está indo contra a gravidade na direção oposta, beleza? Aula de física aí básica para vocês. Então, você tem que passar daquele ponto lidando com o seu peso. O que a gente vai fazer, então, vai ser uma adaptação onde, ao invés de você estiver totalmente na vertical, você vai estar inclinado e aí esse peso real seu vai ser aliviado. É similar ao que acontece, por exemplo, no leg press. A gente não empurra a carga verdadeira ali que está no leg realmente, né? Não é um leg de 90 graus, um leg de 45, ele vai ter o peso aliviado. E a mesma coisa aqui nessa ideia. Então, existe alguns personagens aí, a galera também que passa para iniciante, de fazer, por exemplo, a flexão inclinada, né? Que é uma forma de você fazer mais fácil, é uma forma para o iniciante conseguir aí realizar a flexão. E a barra fixa também tem essa possibilidade, só que a gente vai fazer ao contrário, né? Então, ó, para mostrar para vocês aqui, eu vou segurar aqui na barra, por exemplo, aí eu trago meu corpo lá na frente, deixo o corpo bem estendido, e aí eu vou fazer o movimento aqui, ó, puxando eu dessa forma. E aí nesse exemplo, galera, quanto mais eu inclino, mais fácil vai ser eu conseguir me puxar. Se eu estivesse deitadinho ali, eu vou conseguir fazer um movimento mais fácil do que se eu estivesse de pé. Então essa é uma forma interessante aí de vocês conseguir adaptar a barra fixa no início para conseguir fazer o movimento. E aí o ajuste vai ser em relação à altura sua, né? Você coloca a barra mais alta, mais baixa. Do conforto ali você vai testando, lembrando sempre de manter o seu corpo todo bem retinho, para você conseguir fazer um movimento ali similar a uma alavanca. Segunda dica aqui também que vai funcionar bastante vai ser o exercício da puxada alta. E aqui você pode utilizar tanto a barra para fazer a pegada pronada e mais abertinha, ou também o triângulo fazendo a pegada fechada. E de forma você pense em transferir esse movimento para a barra fixa. Então assim, se você quer melhorar a pegada mais fechada, você faz o exercício com triângulo, por exemplo, para ter uma transferência ali da execução, do movimento da carga, para o exercício da puxada da barra fixa mais fechada. Agora, se você quiser fazer ela mais aberta, aí você utiliza mais a barra recorrentemente para você se adaptar àquele exercício. E aí, galera, para que vai servir a puxada alta, né? Para você colocar uma carga menor do que o seu próprio peso
até que você consiga puxar um peso equivalente ou maior nesse exercício, e aí dessa forma vai servir para você realizar a barra fixa. Então, ó, vamos lá num exemplo aqui. Tá 10, 20, 35 quilos aqui, ó, colocado na máquina. Então eu vou fazer o exercício. Eu peso, por exemplo, 75 quilos, beleza? Então peso mais do que esse peso que tá aqui. Se eu for tentar fazer ele, eu coloco aqui, encaixo bem, e aí eu consigo fazer o movimento, tá vendo? Então é uma carga que tá leve para mim e é menor do que o meu peso. Então aí vocês podem perceber que a execução do exercício para mim tá leve, tá fácil eu conseguir realizar. E aí no exemplo, né, se eu conseguir colocar aqui os 75 quilos, que é o meu peso, eu também vou conseguir fazer o exercício, porque eu consigo lidar com o meu próprio peso. Então, ó, eu puxo lá e consigo fazer. Beleza? Então, assim, eu cheguei aqui num patamar, por exemplo, da puxada, onde eu consigo fazer com o meu próprio peso o exercício. Logo lá na barra fixa eu também vou conseguir realizar ela, como eu mostrei para vocês aí no começo do vídeo. Então isso já vai ter indícios, a partir do momento que você chegar na mesma carga, uma carga maior ali na puxada, vai ter indícios que você consegue realizar a barra fixa. E sim, galera, se você pesar mais do que, por exemplo, 100 quilos, por aí vai, você vai ter uma dificuldade maior, vai ser um exercício mais difícil para você. E por fim, galera, para você realmente fazer as tão sonhadas aí execuções da barra fixa, você precisa também tentar a barra fixa em si. Só que tem um detalhe aí, um acréscimo, né, que você pode utilizar para conseguir melhorar a sua execução, que vai ser utilizar os elásticos de resistência. Esses elásticos, algumas academias têm, eu vou mostrar aí uma imagem deles para vocês. São elásticos que existem para fazer diversos aí exercícios, né? Você pode fazer exercício de braço, de perna, enfim, é um elástico que serve para você treinar, até muitas vezes fora da academia, né? Um elástico para treinar em casa. E na barra fixa ele também vai servir para você utilizar ele e ele agir como se fosse a ideia do Graviton, onde ele vai aliviar ali o seu peso para você conseguir fazer a execução. Então quando você desce com o elástico, você armazena aquela energia elástica, né? Que é do elástico, e aí ele te ajuda a subir novamente. Só que aqui na academia eu não vou ter o exemplo para mostrar para vocês, mas no geral o que você vai fazer? Vai colocar o elástico no apoio aqui da barra, né? Então você coloca aqui na lateral ou fechadinho aqui, e aí você vai utilizar o joelho para apoiar ali o movimento. Não coloquem o pé, porque às vezes o pé pode acabar de escapar do elástico e ir no meio da sua virilha, então você vai sentir uma dorzinha aí legal quando esse elástico escapa. Então para você ter mais base, um apoio melhor, utiliza o joelho ou a perna mesmo, dobrada para você fazer a execução. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como eu realizaria ele se eu tivesse o elástico. Então, por exemplo, eu vou colocar o elástico aqui, né? E aí com a perna dobrada, ó, eu faço a execução do movimento e é como se o elástico estivesse lá na minha perna. Então consigo fazer aqui a barra fixa. Beleza? Então assim, fazendo o uso dele, ele também vai ser um facilitador. Se você quer melhorar na barra fixa, você precisa também fazer a barra fixa. Os exercícios que eu mostrei aqui anteriormente, eles são transferíveis para a execução aqui da barra fixa em si. Vai servir, vai te ajudar a facilitar as coisas. Inclusive lá na puxada, né? Trabalha com mais cargas e menos repetições, o exercício voltado mais para força e por aí vai. Mas você precisa também executar a barra fixa. E, inclusive uma ordem aí que pode servir para você e ajudar bastante é fazer de início a pegada mais fechada, tanto pronada quanto neutra, e depois, conforme você avança, consegue fazer bem, você vai para a pegada aberta, que é a execução da barra fixa em si. Beleza? Então, galera, com essas adaptações que eu mostrei para vocês, eu tenho certeza que conforme você vai treinando, vai avançando, evoluindo, você vai finalmente conseguir aí fazer as primeiras execuções de barra fixa limpa, sem nenhum auxílio, sem nada, fazendo ali bonitinho a execução e tudo mais. E aí, a partir disso, então, você precisa ter apenas paciência e o foco aí nos exercícios, incluindo na sua rotina. Principalmente num treino de costa, vai servir bastante aí você fazer esses exercícios para te auxiliar aí a finalmente conseguir fazer a tão sonhada barra fixa. Certo então, meus queridos? E com tudo isso eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero de coração aí que vocês tenham gostado. Então é isso, a gente se vê aí no próximo vídeo e até a próxima, galerinha. Tamo junto e bom treino!